Boa tarde, irmãs. Eu sou a Dayana, sou filha amada do Deus vivo, sou intercessora do Tropa de Elite de Jesus, esse ministério que nasceu no coração de Deus, e a pastora Fabiana e o pastor Rony passaram a fazer o que nasceram para fazer, não é mesmo? E a partir desse chamamento de Jesus, eles também orientam e instigam com que nós também façamos o que nascemos para fazer. Uma alegria muito grande, uma satisfação, uma plenitude para mim estar aqui transmitindo essa mensagem hoje. É um privilégio do Senhor ter o fôlego de vida para falar da sua palavra. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus pela tarde de hoje. Que essa palavra venha entrar no seu coração, assim como entrou no meu, como uma flecha, e venha produzir muitos frutos para o reino de Deus e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos abrir as Escrituras no livro de Juízes. Nós vamos falar sobre. E nós lemos as Escrituras. Eu peço que, se você tiver alguma revelação do Espírito Santo de Deus a partir dessa palavra, que você anote para nós falarmos ao final. Porque muitas coisas o Senhor tem falado através da palavra. Então, esteja com o coração disponível para receber a porção que o Senhor separou para nós. Assim como ele falou comigo para trazer essa mensagem nessa tarde, eu tenho certeza que ele falará com você também. Então, quem era Débora? Débora era uma juíza de Israel em uma época em que não havia rei em Israel. Débora se assentava debaixo das palmeiras. As escrituras narram que esta palmeira ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E ali, os israelitas de diversas tribos procuravam-na em busca de uma solução para suas causas. Débora era responsável por arbitrar as disputas daquele povo. Estava Débora em um contexto onde o povo estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. O povo estava pecando novamente contra Deus. Diante disso, o Senhor deixou que o povo fosse conquistado por Jabim, que era o rei de Canaã, que reinava também em Assor, e Cícera. Cícera era o capitão do exército de Jabim, o exército adversário. O exército de Jabim tinha 900 carros de ferro. E as escrituras narram que durante 20 anos, gente, ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Isto porque os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor. Foi então que o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. O povo já não aguentava mais tanta crueldade e clamou ao Senhor por socorro. Débora era juíza e profetisa, e ela recebeu uma revelação do Senhor. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá para o Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson e os entregará em suas mãos. Mas Baraque, temeroso, disse a ela: se você for comigo, Débora, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. E Débora respondeu: está bem, eu irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe,
sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Era um povo nômade. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados e foram ao rio Quisson. Então, nesse momento, Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou nenhum homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Queneu-Eber, pois havia paz entre Jabim, rei Assor, e o clã do Queneu-Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou. E ela o cobriu com um pano. Estou com sede, ele disse. Por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha e lhe deu leite, feita de couro. Deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique na entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe uma estaca na têmpora até penetrá-la no chão. E Cícera morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali, caído, Cícera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíram. Então, naquele dia, Débora entoou um cântico ao Senhor. Débora disse: consagre-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresentou. Louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor. Cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. Ó Senhor, quando saístes de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam nos caminhos tortuosos. Já tinha desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem ao Senhor. Você que cavalga em brancos jumentos, assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem os justos feitos do Senhor, os justos feitos do favor do Senhor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte, irrompe em cânticos. Levante, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres.
O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes de Zebulon, os que levavam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim. Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Na divisão de Ruben, houve muita inquietação. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos navios? Asser permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taneque, junto às águas de Magido, mas não levaram prata alguma, nem despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quisson os levou, o antigo rio, o rio Quisson. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Berós, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou a sua cabeça, esmagou e trapassou suas têmporas. Aos pés ele se curvou, caiu ali e ficou prostrado. Aos pés ele se curvou e caiu. Onde caiu? Ali ele ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera, atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas responderam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? Uma moça ou duas moças para cada homem? Roupas coloridas, como despojo para Cícera? Roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o seu pescoço? Tudo isso como despojo? Assim, pareçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, como se levanta na sua força. E a terra teve paz depois desse episódio, durante 40 anos. Irmãs, essa é a passagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer. E eu escolhi, por direção do Senhor, ler na íntegra as Escrituras e trazer algumas impressões daquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me trouxe essa mensagem para compartilhar com vocês nesta tarde. Esta história, como todas as narrativas bíblicas nos ensinam, sobremaneira, sobre como o Senhor age em nosso meio. Nós podemos aprender diariamente lendo as Escrituras. Além de compreender sobre como o Senhor fez, também aprendemos sobre o comportamento humano e sobre como devemos nos comportar, não é mesmo? Todas nós podemos aprender se estivermos dispostos a ler as Escrituras. E o que aprendemos com a história de Débora? O que este ensinamento pode nos orientar? Baraque estava diante de fortes adversários. Como vimos, o exército inimigo contava com 900 carros de ferro, enquanto que Débora e Baraque tinham apenas 10.000 soldados. Mesmo assim, Baraque ouviu a revelação de Deus através de Débora e decidiu enfrentar o exército inimigo. Diante das circunstâncias, era improvável a vitória. Baraque teve medo. Provavelmente, por esta razão, não recebeu a honra de matar o capitão do exército adversário e pediu que Débora fosse com ele. Mas, se ele tivesse confiado plenamente no que Deus havia dito, quem sabe ele não teria matado Cícera? Eu não sei. Mas imagine você sendo chamado para liderar um exército, contra adversários
que estavam cruelmente maltratando o povo de Israel já tinha 20 anos, certamente. Somente um milagre para que saíssem vitoriosos. Mas o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer nessa tarde, para transmitir através dessa mensagem, qual é o exército que está lutando contra você? Qual é o exército que está lutando contra a sua vida e que, pelas circunstâncias, você acredita que não terá vitória? Você está olhando para as circunstâncias? Ou você está olhando para aquilo que Deus falou? Irmãs, quem sabe os poderosos exércitos adversários que se levantam contra os filhos de Deus, seja uma doença, uma causa na justiça, problema financeiro, um ataque no seu casamento. Mas hoje eu te encorajo. Quem será capaz de vencer o Rei dos Reis? Quem será capaz de vencer o Senhor dos Exércitos? Quem será capaz de vencer aquele que nunca perdeu uma batalha? Ninguém. Ninguém nunca foi capaz e nunca será capaz de vencer o povo de Deus. O Senhor chamou Baraque, embora tivesse medo, ele atendeu. Chamou o povo e no capítulo 5, há muitos relatos de que alguns pelejaram, mas alguns não aceitaram o chamado. Alguns se apresentaram voluntariamente para a batalha, mas alguns negaram. Ainda que alguns não tivessem aceitado, o povo do Senhor venceu. O Senhor, nosso Deus, nos dá a oportunidade de participarmos. Não que Ele precise de nós, mas porque Ele quer nos dar a alegria da participação. Depois que venceram, Débora não hesitou e logo entoou louvores ao nosso Deus, dizendo tudo como aconteceu. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Ele é o Deus que confunde os adversários. É o Deus que manda a chuva, que faz encher os rios, que derruba os adversários, ainda que eles estejam em carros de ferro, mesmo que eles sejam os mais numerosos. O Senhor, o nosso Senhor, ele faz o capitão descer a pé do carro. Ele faz o forte ficar fraco. E ele entrega na mão do mais improvável. Por quê? Porque ele é Deus. E ele decide e faz como ele quer. Ele escolhe. Quem poderá dar conselhos ao Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas algo me chamou a atenção nesse texto. Quando Débora entregou a profecia para Baraque, ela disse que Deus fez com que Cícera, o comandante do exército de Jabim, fosse atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quisson, e que, após isso, os entregaria em suas mãos. Isso me fez refletir, porque Deus enviou Cícera. Deus enviou Cícera a atacar o exército dele. Será que quando recebemos uma profecia, nós temos que nos acomodar? Ou será que o Senhor nos dará a vitória na batalha? O Senhor disse que vai fazer. Sim, Ele vai fazer. Mas nós precisamos ter fé. Fé o suficiente para pelejar. Precisamos nos mover. Muitas vezes, nós temos sim que pelejar. Pegar a nossa espada. Derrotar o exército inimigo. Nós precisamos da ação. Nos mover conforme a direção do Senhor. Baraque, ainda que teve medo, teve uma ação. Ele convocou as pessoas para a batalha e pelejou. Quando Débora disse que uma mulher que receberia a honra e não Baraque, quem não pensou que essa mulher seria Débora? Eu pensei. Mas nós não conseguimos entender a profundidade das coisas que o Senhor faz. Nós não entendemos. E porque não entendemos, muitas vezes deixamos de lutar. Mas o Senhor te diz nessa tarde, você não precisa entender. Somente cumpra o que Deus está determinando. Vá e faça o que o Senhor te mandou fazer. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. O Senhor te enviou para este exército. O Senhor determinou que você cumpra a missão. Então, cumpra. Mesmo que as circunstâncias digam que não. O Senhor fará
todas as coisas. Agora, como vai acontecer? Não fique pensando que será de acordo com a nossa inteligência, nem com a lógica. E Débora vai matar Cícera, porque pode não ser. O Senhor escolhe o improvável. Ele contraria a lógica, gente. Ele desfaz diagnósticos. Ele confunde o adversário. Ele destrói o adversário. E faz eles saírem dos seus fortes carros, dos seus palácios, e coloca na tenda de uma simples mulher. Nós não precisamos estar pensando como será feito. Nós precisamos confiar no Senhor e estar à disposição dele para cumprir a missão que ele determinar. Por fim, irmãs, a palavra de hoje não era sobre Jael, mas o que falar ainda dessa mulher? Jael estava no lugar certo, fez o que era direito e cumpriu a vontade do Senhor. Fico pensando, que coração não tinha Jael para ter sido escolhida entre as mulheres? Certamente, o Senhor deu a vitória na mão de quem ele quis e mostrou que ele faz da forma que ele quer. Glórias a Deus. Esta é a porção dessa tarde. Espero que esta mensagem tenha edificado a sua vida e falado de alguma maneira ao seu coração. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.